E aí, pessoal, eu tô aqui hoje pra falar de Halloween, filme que estreia nessa quinta-feira e que traz de volta o ícone do terror slasher, o Mike Myers. E eu quero começar dizendo que esse filme é maravilhoso, essa nova versão é maravilhosa. Eles conseguiram respeitar o primeiro filme e eles desconsideraram todos os outros, ou seja, toda aquela balela que virou a série depois do primeiro filme, eles simplesmente ignoraram, eles simplesmente fingiram que era parte da mitologia da história do Mike Myers. E aqui ela se resume a uma noite onde ele saiu e matou 5 pessoas e aterrorizou as babás. Eles chamam ele de matador de babás, então faz bastante sentido isso. Então a gente vai focar, e esse filme vai focar todo ele, na relação de uma vítima traumatizada, que é a Laurie, a personagem da Jamie Lee Curtis, e desse assassino que em 40 anos ninguém conseguiu entender as motivações dele por trás dos assassinatos, e nem porque ele não consegue se expressar, não consegue se abrir com as outras pessoas, ele nunca disse uma palavra em 40 anos, então a gente tem esse bando de pessoas que estão tentando tirar alguma coisa dele, tirar algum significado do massacre que ele fez, e não há significado, ele é simplesmente um cara maluco que resolveu matar um monte de gente numa noite de Halloween. Talvez por traumas do passado, a gente sabe que ele matou a irmã dele anos atrás, muito antes de cometer esses assassinatos, e a partir dali ele foi institucionalizado. E até a versão do Rob Zombie, que foi a versão do Halloween que saiu alguns anos atrás, ela tenta justificar dizendo que ele sofria bullying, que ele era muito introvertido, mas nunca deixou muito claro. É porque é uma explicação, acho que banaliza um pouco a figura assustadora do Mike Myers e de como ele comete esses crimes. Pois bem, o filme então se passa 40 anos depois, ele está prestes a ser transferido para um último local onde ele vai ser simplesmente despejado lá, um hospício onde ele vai ser despejado lá, e vai passar o resto da vida dele lá. E nesse meio tempo, um grupo de jornalistas investigativos quer tentar fazer com que a Laurie confronte ele para ver se eles conseguem tirar alguma coisa dele. Até com bastante estímulo de um médico que está acompanhando o caso dele, que seria o novo Dr. Loomis, aquele cara que acompanhou o Mike Myers nas primeiras histórias. E aí, a partir daí, então, ele foge e começa a carnificina tudo de novo. O filme consegue criar um clima de terror bem tenso desde os primeiros momentos, com vários jumpscares. Esse é um filme de jumpscares, então não vai achando que vai ser um terror psicológico, que vai ser alguma coisa extremamente elaborada. Vai ser jumpscare, vai ser morte, vai ser gore, vai ter um pouco de gore, não é tão gore assim, mas tem algumas cenas bem violentas. Mas a grande sacada deles é criar um clima muito bom de terror. Esse é o que o Halloween sempre se propôs a fazer, com aquela face assustadora do Mike Myers, aquela máscara totalmente desprovida de qualquer tipo de emoção e tão apavorante assim. Então eles fazem isso muito bem, e o David Gordon Green, que é o novo diretor, que assume no lugar do John Carpenter, ele, apesar de ser um diretor com poucas coisas que eu particularmente gosto no currículo dele, ele é o diretor de Pineapple Express e Sua Alteza, 2 filmes de comédia do Seth Rogen, mas eu acho que por ele ser um nerdão e trabalhar com o Seth Rogen, com esses aí, ele aprendeu a respeitar o material original desses caras que criaram o terror. Então, o material do Halloween, a técnica utilizada no Halloween é muito bem feita. Tu vê que ele teve um apego àquele primeiro filme e ele consegue emular algumas coisas que aquele filme fez muito bem e ajuda na construção desse clima pesado do filme, dessa história tensa e de deixar o espectador tenso. Então a todo momento tu tá preparado para tomar um cagaço ou ver o Mike Myers em algum lugar. Tu não sabe o que vai acontecer, se vai ser um jumpscare barato ou se vai ser realmente Mike Myers assassinando alguém que tu aprende a te apegar. Ele consegue fazer isso, ele faz tu te apegar alguns personagens rapidamente para logo depois te dar no meio e quebrar tua cara. Então isso é muito bem feito, eu acho que é uma grande qualidade desse diretor nesse filme. Uma das coisas interessantes também é como ele homenageia o original, e isso eu gostei bastante, principalmente na trilha sonora, obviamente, que consegue permeia todo o filme com aquele clima de terror, mas nos enquadramentos, na fotografia, que é algo que poucos filmes fazem bem, principalmente em esconder dentro do enquadramento Mike Myers, ou preparar um susto e te deixar totalmente tenso com uma luz acendendo e apagando, ou uma porta entreaberta. Isso você consegue fazer muito bem.
E na primeira cena onde ele começa realmente a carnificina, eu tenho um plano sequência excelente que lembra muito o início do primeiro filme, onde o Mike Myers assassina a irmã dele, que é um plano de sequência, vai acompanhando ele até o momento em que ela esfaqueia ele. E dessa vez eles fazem um plano de sequência mais longo, com mais interações, com mais assassinatos, muito bem feito, muito bem criado, e eu acho que foi um ponto a mais para esse filme. O confronto dele com a Laurie também é muito interessante, a forma como se desenvolve, as pequenas reviravoltas que tem, que eu não vou falar aqui para não estragar. Não tem propósito de contar essa review aqui com spoilers para estragar um filme de terror, então vocês podem assistir sem medo, não vou falar muito. Mas tem algumas reviravoltas bem interessantes no meio da trama, que foi cantada ali, se você prestar atenção você vai pegar elas também. Mas o confronto dele com a Laurie eu acho que é o grande momento do filme. Ela que durante anos estragou a vida dela para poder se preparar para esse confronto final. Ela destruiu 2 casamentos, perdeu a filha pro conselho tutelar, e a filha odeia ela agora. Então tem essa coisa assim de ela tá sendo paranoica demais, mas no final das contas ela estava correta. E a forma como o terceiro ato se desenvolve na casa dela, e como foi muito tenso, muito bem construído, e até inverte os papéis em alguns momentos para desespero do próprio Mike Myers. Então termina novamente a gente sem saber, será que ele morreu ou não? Dá a entender que ele morreu, mas sabe, quem garante? Tu viu o corpo dele destruído? Não, a gente não vê, a gente nunca vai ver, nunca vai ter certeza. Essa é a graça de Halloween, eles nunca deixam claro se o personagem morreu ou não. Eles sempre vão deixar uma pequena dúvida para poder criar uma continuação. Mas ainda assim, é um filmaço, filme de terror maravilhoso para você assistir nos cinemas, de preferência. Meu ponto negativo, eu acho que a fotografia às vezes está um pouco escura demais, a gente não consegue ver absolutamente nada, principalmente no terceiro ato. Isso me incomodou bastante, porque não tem problema tu fazer um pouco mais claro no momento onde está tudo escuro, sabe? A gente precisa saber o que está acontecendo e muitas vezes a gente não conseguia distinguir o que estava acontecendo na tela. Talvez fosse um problema da minha projeção, mas eu vi isso como um pequeno problema. E eu acho que a gente já ficou tão saturado de ver tanta morte criativa e diferente nos filmes de terror que a gente fica meio cansado de assistir um filme onde as mortes não são tão criativas, tá? Mas eu acho que o filme mesmo dá uma desculpa pra isso, que ele diz assim, olha, já aconteceu tanta coisa pior do que 5 pessoas morrendo esfaqueadas por um maluco, será que a gente não tá exagerando nesse caso? E o filme levanta essa questão pra ver se a gente não tá meio banalizado pela violência, mas eu acho que eles cumprem seu papel muito bem, é uma ótima homenagem e uma boa celebração de 40 anos pra essa franquia que às vezes é esquecida, mas é tão importante pro cinema de terror. É isso aí, pessoal, essas são minhas opiniões sinceras de Halloween. Você pode assistir no cinema sem medo, vai ser delicioso de assistir. Nesta quinta-feira, confere lá. E claro, não esquece de deixar um like nesse vídeo, um comentário o que você gosta da franquia, você gostou desse filme quando você assistiu, se você já assistiu, se você vem do futuro, deixe seu comentário aqui também, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!